Olá pessoal do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Power BI e hoje a gente vai aprender como fazer um filtro de medidas no Power BI. Bom, como a gente pode ver aqui, eu tenho na minha tela um gráfico de barras e aqui eu tenho um slicer, um filtro de medidas, onde eu tenho basicamente duas medidas. Uma medida de vendas mensais e uma medida de vendas acumulado. Qual que é o objetivo aqui? É a gente aprender como fazer essa alternância de medidas. Então, a hora que eu clicar em vendas acumulado, o meu gráfico ele muda para vendas acumulado com as medidas. Quando eu clicar em vendas, ele já automaticamente muda para vendas mensais. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito para suportar o canal e também toda vez que a gente trazer conteúdo novo aqui no canal, você ser notificado. E por último, deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa funcionalidade do Power BI e como que você fazia essa aplicação nos seus projetos. Voltando para a prática aqui, eu apaguei o que eu tinha na minha tela para a gente construir do zero juntos aqui. Então, qual é o contexto de aplicação desse método que a gente vai aprender, desse filtro de medida? Imagine o seguinte cenário, você tem um layout no seu projeto que não cabe mais de 2, 3 gráficos ali, por exemplo, e você quer mostrar uma medida X e uma medida Y, só que para você mostrar elas, você precisaria colocar em gráficos separados. Nesse caso, quando você quer economizar espaço ou muitas vezes quer otimizar a performance do seu projeto, você quer colocar tudo em um gráfico único, você pode utilizar esse recurso que eu vou te mostrar hoje. Beleza, então o que a gente precisa fazer para criar o nosso filtro de medidas? Primeiro, a gente tem que ter duas medidas, duas ou três ou mais medidas. O método que a gente vai utilizar para isso é basicamente por meio de parâmetros. Parâmetros no Power BI é como se fosse uma tabela auxiliar que a gente cria e por meio dela a gente consegue aplicar alguns filtros que eu já vou te mostrar aqui. Então, se a gente der uma olhada aqui no canto, eu tenho as minhas medidas aqui que eu já criei para outros vídeos do canal. Então eu tenho uma medida chamada vendas e uma medida chamada vendas acumulado. A medida de vendas é basicamente as vendas da minha base de dados. Então se a gente dá uma olhada aqui na base de dados, é uma base de dados pública e gratuita da Microsoft que o próprio Power BI disponibiliza, onde a gente consegue criar projetos e projetos para o nosso portfólio de forma gratuita, tá? Então nesse caso aqui, o que ele traz para a gente? Registros de vendas por produto, segmento, país, quantidade de vendas, tipo de venda. Isso facilita para a gente criar vários tipos de relatórios separados e diferentes para conseguir fazer determinadas análises específicas. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Basicamente duas medidas. Uma medida com quantidade de vendas e uma medida com a quantidade de vendas acumulado por mês. Eu já tenho essas medidas criadas. O objetivo da aula é te mostrar o filtro, então a criação delas eu já deixei preparado anteriormente. Qual que é a primeira medida? Medida de vendas. Medida de vendas é basicamente uma fórmula de soma da coluna vendas da nossa tabela que eu mostrei. A segunda medida que a gente vai utilizar é vendas acumulado. O acumulado no Power BI, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde eu te explico passo a passo para você criar um cálculo de uma coluna acumulada, de um valor acumulado no Power BI, que ele é bem diferente do que a gente faz no Excel, que a gente consegue fazer dentro de cada célula. Nesse caso aqui, o que a gente precisa passar para ele? Uma data em que ele vai encontrar o contexto de linha, que ele vai estar aplicado, e ele vai fazer uma comparação se a data que está selecionado naquela linha é menor ou igual à maior data. Ou seja, ele vai aplicando o contexto de linha e fazendo os filtros e acumulando os valores linha a linha para mostrar o resultado acumulado para a gente. Mais detalhes de como fazer essa fórmula aqui, o passo a passo para você criar ela, eu vou deixar num cardzinho no vídeo aqui de cima. Então é basicamente essas duas medidas que a gente vai utilizar no nosso filtro de gráfico aqui. Normalmente, o que a gente faria? A gente colocaria dois gráficos de barra. Então, a gente teria um gráfico de cima, por exemplo, mostrando as vendas mensais, e no eixo X a gente teria as datas. Então, eu tenho as datas no eixo X, tanto no gráfico de cima quanto no gráfico de baixo. No gráfico de baixo, portanto, eu teria as vendas acumuladas. Então, eu tenho dois gráficos aqui. Aqui eu tenho as vendas mensais. Deixa eu renomear o eixo X aqui, renomear o eixo Y. Então, vendas mensais. E no gráfico de baixo a gente tem as vendas de forma acumulado por mês também, né? Só que é o acumulado daí. Então, normalmente a gente faria isso. A gente separaria em dois gráficos, um gráfico mensal e um gráfico acumulado. Só que no nosso caso, imagine que a gente não tem essa possibilidade de separar em dois gráficos. A gente quer mostrar as duas medidas no mesmo. Por questão de performance, questão de layout, muitas vezes o layout que você quer montar não comporta mais de um gráfico de barras, então você consegue economizar espaço e, ao mesmo tempo, mostrar os dois resultados que você quer. Então, o que eu vou fazer?
eu vou excluir esse gráfico de baixo e aqui eu vou tirar a medida e vou manter somente o eixo X de data, que esse valor do eixo X, ele tem que ser comum entre as duas medidas que eu estarei criando, tá? Para conseguir fazer o filtro de linha. Então, tenho as duas medidas já criadas. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a tabela de parâmetros, onde a gente vai criar o grupo das medidas ali dentro. A hora que eu fizer aqui, vai fazer mais sentido para você. Vindo aqui em cima, em modelagem, a gente tem esse campo de novo parâmetro. No Power BI mais antigo, a gente tinha somente intervalo numérico, onde a gente passava para ele criar basicamente uma tabela para a gente. Só que nesse caso, a gente poderia passar somente um intervalo de números, como o próprio nome diz aqui, intervalo numérico. Agora, a gente tem essa possibilidade de utilizar campos, que é o que a gente vai utilizar hoje. Então, eu venho aqui em campos, seleciono, e ele vai abrir essa tela de parâmetros para mim. Aqui, o que a gente precisa passar? Essa primeira aqui a gente não muda. Aqui, que é o nome da nossa tabela que a gente está criando, tabela de parâmetros, eu vou chamar de grupo medidas. Aqui você pode chamar do nome que você quiser. Eu deixei como grupo medidas, tá? E aqui ele pede para você adicionar e reordenar os campos. Então, aqui, o que a gente vai colocar aqui dentro? As duas medidas que a gente tem criado, que é a medida de vendas e a medida de vendas acumulada. Ou seja, todas as medidas que eu quero que ele leve para o meu filtro depois. Então, se você tem mais de uma ou duas, três medidas, enfim, você pode pegar essas medidas e colocar na sequência que você quer que apareça no filtro ali. E aqui embaixo ele deixa essa opção marcada, adicionar segmentação a esta página. No meu caso, eu não quero porque eu já tenho o meu filtro aqui. Então, desmarca essa opção. Se você quiser que ele já adicione um filtro ali, ele já adiciona. Você pode deixar marcado aqui. E aqui no canto eu venho, clico em criar. Aqui na lateral, você vai perceber que ele criou uma tabelinha chamada grupo medidas. E aqui ele traz a fórmula que ele utilizou para criar essa tabela. Então, basicamente, ele cria uma tabela. Se a gente vir aqui no cantinho, ele vai mostrar pra gente, ó, grupo medidas, que é o nome da tabela, quais são as duas medidas, grupo medidas campo, grupo medidas pedido. Aqui seria basicamente a ordem que ele vai retornar lá no nosso filtro pra gente, tá? Volto pra cá, então, já tenho o meu slicer criado, vou adicionar esse grupo medidas no filtro aqui. Então, clico e arrasto para o campo. Ó, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, ele já vai trazer as duas medidas aqui. E esse formato, o layout desse filtro, você pode fazer toda a formatação por aqui. Então, você pode vir em configuração de segmentação e mudar o estilo que você quer apresentar. Pode mostrar em bloco, pode mostrar em suspenso, como se fosse uma lista. Eu quero deixar como bloco. E os valores, a tela de fundo, a cor de fundo, a tela de fundo, a cor do texto, você faz toda a customização por aqui, tá? Beleza, já tem o filtro criado, só que, olha, perceba o nome que ele traz aqui, né? 01.vendas, 02.vendas, underline acumulado. Eu não quero mostrar nesse formato. Eu quero formatar isso aqui. Como que eu faço isso? Clico em grupo medidas e aqui dentro ele traz o nome das medidas, que é o que a gente colocou no momento em que a gente estava criando os parâmetros. Para eu renomear isso aqui, é só deixar do jeito que eu quero dentro das aspas duplas aqui. Então eu tiro os números sequenciais, tiro o underline e pressiono Enter. Quando eu faço isso, perceba que ele já traz os valores aqui. E para ficar mais claro ainda, eu vou deixar como vendas mensais aqui. Para quem está interpretando o nosso gráfico, fica muito mais fácil, tá? Então eu vou deixar aqui no ladinho e aqui eu tenho o meu gráfico de barras, que a gente já vai passar as medidas ali. Então o que a gente fez até agora? Recapitulando, a gente criou as duas medidas, na verdade eu já tinha criado previamente, mas você pode repetir também. A gente criou também o grupo de medidas, que é basicamente por meio de parâmetros que a gente fez aqui, que eu te mostrei também, e a gente já criou o nosso filtro aqui na lateral. Agora o que falta é a gente passar essas medidas, os valores das medidas para o gráfico de barras. Então eu venho aqui, ao invés de a gente pegar a medida aqui, como a gente faria normalmente, pegar a medida e colocar no eixo Y aqui, a gente colocaria essas duas medidas aqui, a gente tira as medidas daqui, deixa somente o eixo X, que é comum a ambas as medidas, e a gente pega o grupo de medidas que a gente criou, do mesmo jeito que a gente fez para o filtro, a gente pega as medidas, clica e arrasta para o eixo Y. Olha que bacana. Então, quando eu faço isso, automaticamente ele já traz a medida que está selecionado no meu filtro aqui. E no momento em que eu alterar para vendas acumulado, ele já recalcula e já traz a medida que eu selecionei aqui no canto. Vendas mensais, vendas acumulado. E aqui vale ressaltar que tem algumas opções no filtro que você pode colocar para forçar o usuário a utilizar esse filtro aqui. Então, por exemplo, você pode deixar a opção de seleção única. Então, ele nunca vai conseguir selecionar mais de um e não vai conseguir deixar nenhum sem estar marcado. Então, por exemplo, eu não consigo desmarcar vendas acumuladas, consigo alterar. Se você deixar nenhuma opção ativada e o usuário, por exemplo, vir aqui e desmarcar vendas acumulado, ele vai trazer as duas medidas no mesmo eixo. Também pode ser uma opção sua, tá? No meu caso, eu quero deixar como seleção única para ele apresentar somente uma medida na tela. E aqui tem um ponto importante que, se a gente olhar aqui no eixo Y, tá como vendas mensais aqui. No nosso caso aqui, a gente precisa deixar isso aqui dinâmico. Então, eu desativo o eixo Y, venho aqui em título, ativo a opção do título, ele já traz um
um título padrão, um título automático que ele faz aqui. Nesse caso, a gente tem essa opção de FX. Então eu clico em FX. Nesse caso, eu preciso me basear no valor do campo. Qual campo que eu quero que ele seja dinâmico? Eu venho aqui em grupo de medidas e seleciono o grupo medidas. E pode deixar como primeiro aqui. A hora que eu der um OK, ele traz vendas mensais. Se eu alterar para vendas acumulado, ele já retorna vendas acumulado. Ou seja, pelo fato de a gente ter ativado o título por essa função para deixar ela dinâmica, no momento em que eu altero no meu filtro, o nome do meu gráfico altera automaticamente também. Então no vídeo de hoje a gente aprendeu como alternar as nossas medidas nos gráficos por meio de filtro no Power BI, utilizando a regrinha com os parâmetros aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas também. Se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse formato que eu apresentei aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo também, comenta aqui para eu trazer novos conteúdos, novas ideias e novas dicas para vocês também, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.